Salve, salve a todos que estão nos ouvindo. Hoje começa uma nova série que eu estou tentando fazer aqui no meu canal, e a ideia disso é trazer um pouco intérpretes e pesquisadores, principalmente do Brasil, mas quem sabe do mundo, sobre a obra do Oakeshott, desse filósofo político Michael Oakeshott, e também temas correlatos, né? Não só necessariamente, exclusivamente a obra do autor, tá? Então hoje eu vou receber aqui o Abdon Menezes. Abdon, se apresenta um pouco aí pra gente, só o que que você faz e tal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Theo. É um prazer aqui estar com você e ainda mais tratando de temas de nossas afinidades. Meu nome é Abdon Menezes, eu sou advogado por formação e atuo exatamente na área do direito e há alguns anos faço parte como pesquisador do laboratório de política, comportamento e mídia vinculado à Fundasp da PUC de São Paulo, o Labor, lá no nosso núcleo de filosofia política. Então, essa é a minha atividade atual. Beleza, Abdon. Então, só para a gente começar um pouco assim, um pouco mais no âmbito pessoal, assim, que, enfim, você é advogado, né, de formação e de trabalho, e como você se deparou, assim, com a obra do Oakeshott? O que que te atraiu, assim, na primeira vez? Quais foram as coisas que você destaca disso? Então, meu contato com o Michael Oakeshott se deu com a publicação da Política da Fé e a Política do Ceticismo, né, pela editora Realizações. Quando soube daquela publicação, eu comprei o livro, fiz meu primeiro contato com a primeira obra de Oxford que tive acesso, tá? E fiquei realmente tomado, porque é um tema que gosto muito, é um tema de minha afinidade, e uma entrevista que o professor Luiz Felipe Pondé também concedeu para a TV Cultura na época, e ele fez referência ao Michael Oakeshott como um pensador cético inglês de uma tradição muito própria e particular que ele indicava como uma referência teórica nesse tema de ceticismo político. Então, uma televisão aberta, esta referência também serviu para mim, para que eu fosse buscar um pouco mais da obra do filósofo. E foi assim que fiz. Foi assim que tive o primeiro contato, buscando artigos, ensaios, tanto em espanhol quanto em português, na, na internet também. Então, foi assim meu primeiro contato com o Oxford. Entendi. Então foi sobretudo nessa versão aí do Políticas da Fé, Políticas do Ceticismo, né? Pelo menos textualmente, o... tem essa versão da Realizações, para quem não sabe, e que tem um prefácio do Luiz Felipe Pondé, né, nesse livro, se eu não me engano. Tem, né, Isso nessa mesmo. Tem tem uma introdução do Luiz Felipe Pondé, introdução. tem um prefácio do Timothy Fuller e um Ah, pós-fácio do Daniel Lennon. tá, beleza. A gente vai entrar aqui depois um pouco no Políticas da Fé e do Ceticismo. Eu acho que vale agora ressaltar que é um ensaio, assim, um ensaio, enfim, bem longo, na verdade, né? Um livro, mas que foi publicado póstumamente. Ele deve ter sido escrito ali por volta da década de 40 e 50, portanto, nas obras maduras ali do Oakeshott, mas publicados póstumamente na década de 90. E publicados em inglês, depois traduzidos em português aí, só para quem tiver esse interesse. Abdon, então, e aí depois você integra esse núcleo de filosofia política que você já citou, né, o Labor da PUC de São Paulo, que eu fiz parte também durante, eu acho que se eu não me engano, 2 anos, ou um ano e meio, algo assim, e no qual ficamos anos estudando sob a coordenação do Luiz Bueno, né, a obra do Michael Oakeshott. E assim, eu queria que você falasse um pouco também dessa experiência, porque foi um dos meus primeiros contatos também com a obra do Oakeshott,
E eu acho que de alguma forma é um estudo pioneiro assim nesse sentido, né? Não é um autor tão conhecido aqui no Brasil. A gente tem a obra acadêmica do Daniel Lena, Marchiori Neto, que é, enfim, talvez seja um dos grandes pioneiros do Oakeshott aqui no Brasil, né? Mas então fala um pouco, assim, dessa experiência do Labor e dessa troca aqui no ambiente, enfim, brasileiro, sobre a obra do Oakeshott. Bom, então, eu entrei no Labor em 2020, no ano de 2020, exatamente na pandemia. E vi ali uma grande oportunidade de trocar conhecimento, aprender mais sobre o filósofo Michael Oakeshott, que, por curiosidade, eles estavam estudando exatamente naquele ano. Então, dei um pouco de sorte de entrar exatamente quando o autor escolhido pelo professor e coordenador Luiz Bueno foi o Michael Oakeshott. Antes de eu entrar, eles já estavam estudando a Gertrude Wimmerfarb durante um ano. Eu não peguei esta fase, tá? Mas o núcleo de filosofia política lá do Labor, ele realmente se dedica a autores que não têm tanto conhecimento aqui acadêmico no Brasil e seguem essa matriz, vamos dizer, cética inglesa. No primeiro ano de estudo foi a Gertrude Wilmenfar, depois teve o Michael Oakeshott durante 5 anos, de 2020 até o ano de Ah, 2025, 5 anos. nós estudamos Michael Oakeshott diretamente. É. E neste ano de 2025, nós migramos para o Lewis Strauss, ainda fazendo links e vínculos, né, convergências e divergências com o próprio Michael Oakeshott. Uhum. Mas estamos mergulhados no estudo do Lewis Strauss durante todo esse ano de 2025. Então, o Labor ele faz um excelente trabalho acadêmico de pesquisa séria, de traduções, inclusive exclusivas, do núcleo de filosofia política, divulgado no site of Lattes, lá com todos os trabalhos dos nossos colegas pesquisadores e do próprio coordenador, o professor doutor Luiz É, Bueno. isso Então, vale a pena eu enfatizar aqui. O nome do site que vocês podem acessar isso é Oflates, com dois Fs e Lattes escrito, enfim, igual o currículo Lattes. Tem alguns textos, eu acho que ainda deve ter alguns textos meus lá, tem de todos os nossos tem sim. colegas, e tem a sala Michael Oakeshott, que conta inclusive com isso que o Abdon está falando, traduções exclusivas até de textos do Oakeshott, textos de outros autores também. Enfim, então é um trabalho bem interessante lá. E isso que você falou da Himmelfarb, eu tenho até esse livrinho aqui, que é do próprio Luiz Bueno, né? Da Gertrude Perfeito. Himmelfarb, também É esse mesmo. dá realizações. Enfim. Mas te interrompi aí, Abdon, continua. Não é isso. Lá estão reunidos todas as produções dos nossos colegas do núcleo e é um site realmente referência acadêmica. O próprio Luiz Bueno, juntamente com o Luiz Felipe Pondé, criaram essa sala Michael Oakeshott lá, que reúne trabalhos no Brasil de diversos pesquisadores sobre o Oakeshott. Está tudo lá reunido, com indicação de bibliografia, entrevistas, inclusive do próprio Timothy Fuller, que foi aluno do Oakeshott. É isso, a figura, para quem não conhece, né? Imagino que a maioria das pessoas que estejam vendo esse vídeo já tem algum tipo de apreço, ou pelo menos já ouviram falar no Michael Oakeshott, né? Mas enfim, para quem tá ainda mais começando nesse mundo, o Timothy Fuller é um dos grandes intérpretes da obra do Oakeshott, ex-aluno dele, ele é um professor do Colorado College, lá nos Estados Unidos, e ele também foi o editor, né, de muitas das obras do Oakeshott, incluindo essa póstuma, Políticas da Fé e Políticas do Ceticismo, que a gente já citou. Mas, Abdon, vamos falar um pouquinho de teoria também, então, né, para não ficar só nessa questão dos projetos. Mas recentemente a gente lançou um livro que você organizou, eu escrevi um dos capítulos, você escreveu outro capítulo também, que é esse aqui, ó, Michael Oakeshott no Oceano Ilimitado da Política, tá até ó, a cara
do Abdon aqui atrás, na orelha. Lançado pela editora Jaguatirica esse ano, faz poucos meses. E eu queria falar um pouco com o Abdon sobre o primeiro capítulo. E depois, no final, de repente, a gente fala um pouco sobre essas questões do estudo do Oakeshott aqui no Brasil, também diretamente, que é importante. Mas o Abdon escreveu o primeiro capítulo, deixa eu pegar aqui, intitulado A Soberania do Indivíduo e o Usufruto da Individualidade. Ele vai citar vários ensaios do Oakeshott. O Oakeshott, sobretudo, a parte da obra mais conhecida do Oakeshott é feita de ensaios, né? Para quem não sabe. Mas o Abdon se dedica, sobretudo, a um livro específico que se chama que é Moralidade Política no Estado Moderno Europeu. É, na verdade, um conjunto de palestras, né, chamadas Harvard Lectures. E, bom, é um livro que a gente tem, felizmente, em português. Na verdade, esse livro foi traduzido para algumas línguas. Tem uma versão em francês também, se eu não me engano, enfim. Mas é isso, temos uma tradução em português, apesar de não ser brasileira, é uma edição portuguesa, mas foi um pouco a base aí do texto do Abdon. E aí eu queria chamar a atenção primeiro para uma das partes centrais desses textos que aparece em outros ensaios do Oakeshott também, queria que o Abdon falasse um pouco sobre isso, sobre essas diferentes disposições morais, que quando o Oakeshott está falando, nesse caso, sobretudo, mais sobre a moral do que política, apesar de que moral e política estão necessariamente entrelaçados, né? Não é uma divisão muito fácil de fazer, muito nítida, né? Mas então o Oakeshott, ele pega esses três, vamos dizer, tipos ideais ou caráteres ideais que ele gosta de dizer, né? São três tipos de moralidade que foram desenvolvidas, sobretudo, duas delas, sobretudo durante a modernidade, né? Mas isso são três disposições que determinados indivíduos têm que acabam por fornecer uma estrutura ou na verdade, um fundamento moral de diferentes tipos de regime, né? Então, dependendo de qual disposição tiver ali em cada indivíduo, ou na maioria desses indivíduos, vai se constituir uma espécie de ordem social de caráter diferente, né? Então essas três, só para indo já direto ao nome que eu ainda não falei, né? Aos conceitos, vamos dizer assim, é a moralidade dos laços comunitários, a moralidade da individualidade ou do indivíduo e a moralidade coletivista, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco, Abdon, como aparece aí, ou como aparece também em alguns outros ensaios. Aparece também sobre. Essas questões aparecem também no ensaio sobre Hobbes, para quem tiver interesse. A vida moral nos escritos de Thomas Hobbes. O Oakeshott também fala sobre essas disposições morais. Mas enfim, Abdon, explica um pouco aí pra gente. E junto com o seu interesse também nisso tudo, né? Theo, você resumiu muito bem, tá? O livro. Ele é um pequeno livro que reúne 8 palestras do Oakeshott em Harvard, em 1958. Bom, ele recupera esses temas tratados nessas palestras, depois, em 1961, quando ele escreve um outro famoso ensaio, que são as massas numa democracia representativa. Veja que quase 9 anos depois, né, em 1961, então 3 anos depois, né, de 58 a 61, ele retoma esses temas dessas palestras e por isso que eu reputo, eu entendo essas palestras importantes, porque ele vai resgatar muitos temas que ele tratou nessas palestras em determinados ensaios futuros dele, que estão mais tarde reunidos no livro Racionalismo na Política e outros ensaios. Como você bem falou, esse ensaio também do Hobbes. E também no On Human Conduct, quando ele trata do caráter do Estado moderno europeu, em um determinado capítulo desse livro, ele também resgata temas dessas palestras. Então, essas palestras são importantes no corpo da obra do Oakeshott. Tá? Bom, sendo um livro pequeno e muito didático, exatamente porque eram palestras do Oakeshott na universidade,
São palestras curtas, portanto, capítulos curtos deste livro. Ele começa fazendo uma investigação moral, vamos dizer assim, dentro da filosofia moral, muito interessante, onde ele identifica que, inicialmente, a Europa moderna, nos 4 primeiros séculos, eles possuíam uma moralidade de vínculos comunitários, de laços comunitários, muito primitiva, não é? De comunidades muito pequenas. Ele ainda cita algumas, e quando li isso, eu fiz exatamente algumas referências mentais com comunidades, por exemplo, Mir, que era uma comunidade muito primitiva russa também, de laços comunitários, tá? Então eu notei dessas coisas, como ele também fez referência na Europa também, que era exatamente onde aconteceu. Esse livro propriamente só trata da Europa, tá? Da Europa moderna. Sim. E mais tarde ele, com o esgotamento desses vínculos comunitários, na Idade Medieval, ele verifica o surgimento de dois indivíduos, não é? Um indivíduo coletivista e o indivíduo com o surgimento do individualismo, onde o indivíduo ele preza pela sua individualidade. Bom, o Oakeshott faz um estudo maravilhoso da moralidade europeia nesse aspecto, por quê? Ele identifica dois tipos de indivíduo. Tá? O indivíduo que prefere que o Estado ou seus governantes façam escolhas para ele, exatamente porque ele é incapaz de fazer essas escolhas, tá? Ou não se sente apto a fazê-las, e o surgimento posterior de um indivíduo que tem sim aptidão para fazer escolhas próprias e deseja fazê-las, e não delegar esta função ao Estado, ou a um líder, ou a um governante. Então, com base nessa divisão, que pode-se fazer uma crítica ou outra de um dualismo, vamos dizer assim, na teoria política do Oakeshott, mas isso é fato. Tá? E isso, ao fazer essa leitura, eu identifiquei também convergências óbvias, não é? Do Oakeshott com um pensador espanhol, filósofo espanhol, que fundou a Escola de Madrid, o Ortega y Gasset, Ô, Abdel, que só, o próprio Oakeshott adora. Diga. só rapidinho, antes da gente entrar nessas comparações principalmente do Oakeshott com Ortega y Gasset, que são até bem claras, né? Sobretudo a questão do indivíduo e do homem-massa, etc. Mas antes da gente chegar lá, só para assim ficar bem claro essa questão das moralidades, assim, quer dizer, na moralidade do que ele está chamando de laços comunitários, que ela é cronologicamente anterior às outras, o indivíduo ele está de alguma forma envolto numa comunidade que o protege, que dá sustento a ele de alguma forma, e o que parece é que na moralidade do indivíduo, ele de alguma forma fica responsável por ele mesmo, né? E o antiindivíduo, a moralidade coletivista, ela surge quando esse indivíduo ele encarou essa perda de laços comunitários como uma espécie de fardo, né? É por aí, né? Você perde um determinado conforto, né? Que é, vamos dizer, existe esse trade-off, né? Essa troca entre uma maior liberdade, mais essa perda de um conforto. E na ânsia por querer, por reaver determinadas coisas, ou determinado conforto mesmo, ele então busca. Aí vai buscar justamente no Estado, de repente, alguma coisa que ele sente que ele perdeu, ou que ele não consegue sustentar de alguma forma. É um pouco por aí, assim, só tentando trocar em miúdos a diferença de cada uma dessas. Exatamente, é isso aí, você explicou muito bem. O, é daí que surge a conceituação de Oakeshott do indivíduo manqué, né? Do anti-indivíduo. Que Por tá quê? só um PS. Esse.
que tá no Diga. massas das massas da democracia representativa, né? E não no. Exatamente. As massas numa democracia representativa, que esse ensaio específico de 1961, que foi publicado no Racionalismo na Política e Outros Ensaios, um livro Isso é. posterior dele, Ou seja, 1962. saímos do moralidade política na Europa moderna, né? Mas continua. Mas Tem a porque ver, tem a ele ver. resgata esses temas, mas ainda estamos Uhum. aí, não é? Para você ver que são temas que nunca saíram da mentalidade do Oakeshott, não é? Certo. Ele continuou trabalhando esses conceitos, mas já no livro ainda, no livro Moralidade e Política na Europa Moderna, essa é a versão portuguesa, tá? Ah, legal. Dele, é a única, tá? Em Portugal, a Uhum. única obra de Oakeshott publicada em Portugal até hoje e da editora Vega lá. Então, nesse livro ele já esquadrinha o anti-indivíduo ali, quando ele trata exatamente do término da moralidade dos vínculos comunais e o surgimento do homem coletivo, né? E ele, ao tratar da teoria coletivista, teoria política do coletivismo, ele trata já, de alguma forma, deste tipo de indivíduo, que é o indivíduo com remorso, o indivíduo que não faz escolhas por si mesmo, tá? Porque prefere que o Estado faça por ele, ou por um governante opte e defina sua vida. Já o indivíduo, que o Oakeshott, ele deixa isso também de modo quase que evidente também, tá, Theo? Uma preferência do próprio Oakeshott e uma defesa dele do individualismo, tá? Da soberania do indivíduo para o próprio filósofo. Porque ele, quando trata da teoria política do individualismo, tá? E dos teóricos que defenderam a Europa moderna nesse sentido, fazendo a defesa do indivíduo, ele critica a teoria política do coletivismo nessa forma, de que o Estado ele deve fazer uma ordem superficial. E que ordem superficial é essa? Isso está também no Política da Fé e a Política do Ceticismo. Uhum. É um controle apenas superficial da vida particular, né? Da vida social. Questões prioritárias como saúde, segurança, as leis para um controle social. Isso é a defesa do Oakeshott de o que ele chama de ordem superficial. Então, tudo isso já está, veja, desde 1958, nessas palestras de Harvard. Então, por isso que eu entendo elas como muito importantes no corpo da obra, porque ali ele já tinha iniciado ideias que mais tarde ele vai desenvolver em outros ensaios futuros. Entendi. Isso é interessante perceber isso quando a gente lê essas pequenas palestras, essas 8 palestras do Oakeshott. É um Aí movimento. tem, É um movimento intelectual interessante mesmo, né? Quer dizer, ele está primeiro ali na forma de palestra, ainda não é uma coisa plenamente desenvolvida, e alguns anos depois ele teoriza isso de maneira um pouco mais enxuta, né? É legal, é isso. interessante esse tipo de movimento intelectual em autores, né? Quando ele vai realmente se debruçar no ensaio, um ensaio importantíssimo, né, que é esse de 1961, aí ele realmente expõe e conceitua com mais força, não é, com maior profundidade o anti-indivíduo, a figura do anti-indivíduo nas massas, na democracia representativa. Foi publicado também pela editora Aine aqui no Brasil, nesse pequeno livro aqui, intitulado Conservadorismo, Uhum. mas Ah, olha, a minha versão não é um pouquinho trata. diferente da sua. Olha que curioso, deve ser uma. É porque essa é a segunda edição, A tá? minha é a segunda edição, a sua é a primeira. Essa aqui é a minha primeira. Entendi. Não, não sabia que já tínhamos duas. E originalmente ele tá aqui, peraí, porque eu peguei errado. Nesse livro que a Isso, gente nesse ainda livro. não tem ele completamente traduzido no pro português, mas enfim, tá aí esse pequeno calhamaço assim, que talvez seja o livro de ensaios central assim da obra do Oakeshott, né? Bom, então Isso. vamos mergulhar nessa diferenciação que você já explicitou, mas a gente não definiu, entre indivíduo, anti-indivíduo, indivíduo manquê.
que, como você disse, aparecem em vários textos, né? Não só nesse também As Massas na Democracia Representativa, mas num dos livros finais dele, né? Em 75, o On Human Conduct, né? Sobre a conduta humana. Então, entrar um pouco nisso, e aí a gente já engata, se você já quiser começar a fazer as comparações com o Ortega y Gasset também, porque eu acho que eu quero ver também se. Porque a minha suspeita é que existem convergências, mas também divergências. Então, enfim, eu queria que a Sim. gente explorasse um pouquinho isso, esse É. debate. Bom, o que que eu identifico mais como características interessantes desse pequeno livrinho aí do Moralidade e Política na Europa Moderna, Theo? Além dele fazer essa exposição teórica, né, de filosofia moral, de teoria política, muito interessante e original, também esse é um dos aspectos, né, do Oakeshott, a originalidade teórica dele. Ele identifica, embora não seja da área do direito, ele identifica como um historicista, né, e um historiador que ele identifica convergências entre pensadores, filósofos, intelectuais, onde existe sempre um ponto de convergência entre esses pensadores, filósofos, intelectuais que ele narra no livro, quanto ao direito natural. O direito natural, como tema, é muito amplo, é verdade. Mas o Oakeshott ele consegue identificar, e ele registra isso no livro, idiosincrasias, né, sentimentos muito particulares de cada um desses pensadores quanto ao direito natural. É verdade que o direito natural virou moda intelectual na Europa moderna durante um largo tempo, tá? Mas, e até hoje existe uma grande importância teórica, inclusive na Universidade de Oxford, tá? Com alguns professores, como John Finnis, que resgataram o estudo do direito natural agora, de modo contemporâneo. Mas para você ver que nesse estudo que o Oxford faz, ele já identifica diversas convergências que outros pensadores não identificavam. Ele mostra as particularidades de que todos eles tinham ligações com o direito natural e admitiam o direito natural em determinados aspectos, em determinada gradação. Isso também é um ponto importante. Um outro ponto importante dessas palestras é já também aí evidenciado que o Oxford dá muita importância às contingências como um fator externo, não é, histórico, e fazendo menção, referência expressa ao Johann Huizinga, o que não é comum na obra do Oxford. Não é comum que ele faça referências expressas, a gente sabe disso. Mas nesse livro ele faz, nesse livro específico ele escreve e diz que o Johann Huizinga é um dos teóricos historiadores que muito tomam como importância as contingências como um fator externo Uhum. no estudo da história. O que o Oxford também faz. Então, esse também é um ponto que eu destaco nesse livrinho, Moralidade e Política na Europa Moderna, do Oxford. Beleza, Abdon. Eu queria também depois talvez voltar na questão do direito natural, mas, enfim, a gente pode assim, você nessa consideração que o Quixote fala que diversos autores na modernidade ainda carregavam uma concepção de direito natural, e você citou que principalmente no Labo vocês estavam estudando também o Léo Strauss, né? Você acha que o Oakeshott concorda com a tese da inversão, de alguma forma, do direito natural moderno e contrastar ele com o antigo? Ou o Oakeshott não chega a citar esse tipo de coisa? Como é que ele vê? Porque o Strauss acaba sendo um grande crítico, né, dessa inversão operada no direito natural moderno, sobretudo a partir da figura do Hobbes. Mas, enfim, antes um pouco com Maquiavel também. Enfim. É ótimo você tocar nesse ponto, porque assim, o Oxford, até onde eu percebo, ele não é um adepto do direito natural, ele não É, concorda com o direito natural como eu como um entendo. fator, sabe, importante do pensamento político. Ele identifica a presença do estudo, né, do direito natural nesses pensadores, mas não que ele esteja concordando com eles. Inclusive, ele faz uma crítica em outro livro,
numa nota de rodapé, inclusive, de um dos ensaios, do A Voz da Educação Liberal, tá? Hum. Da editora Aine. E numa nota de rodapé de um dos ensaios, ele faz uma crítica sobre o direito natural e a utilização do direito natural como fundamento do estudo Isso. da política. Pois é, Então, assim, porque a ordem esse é um dos pontos de divergência do próprio Oakeshott com o Lewis Strauss. concordo. Isso, inclusive, muda um pouco a abordagem de cada um sobre o Thomas Hobbes. O Oakeshott tem uma interpretação sobre o Hobbes bem, bastante até elogiosa, né? Segundo o meu ponto de vista. Mas então, enfim, é interessante esse contraste entre esses dois autores, né? Mas o Abdon, nas perguntas anteriores, a gente esqueceu de definir um pouco o anti-indivíduo e o indivíduo manquê e em contraposição ao indivíduo. Então, se você conseguir voltar nisso um pouquinho só para situar a gente, antes da gente falar das comparações com Ortega y Gasset. Claro, claro. Não dá para dissociar muito, no meu entendimento, uma conceituação livre do Oakeshott, sem falar do Ortega y Gasset, tá? Mas, por quê? Porque é uma referência teórica do próprio Oakeshott, tá? E, inclusive, para esta conceituação. Foi o que eu entendi e eu tento colocar no meu capítulo aí, que é um capítulo introdutório, tá? De teoria política, A gente tem, introdutório do livro. a gente tem Diga. referências ao que o Oakeshott faz do Ortega y Gasset? Você sabe dizer ou não? Porque o Oakeshott é um É que autor tá. que ele não dá muitas referências diretas, né? Isso é um pouco problemático nesse estudo. Mas você por acaso já encontrou alguma ou não? Veja, aí nós entramos exatamente naquela questão. Quando ele deseja fazer referências, e são pouquíssimas, né? Nesse livro, Racionalismo na Política e Outros Ensaios, ele faz muitas referências ali Uhum. no, em notas de rodapé, tá? Mas, quanto ao Ortega, não. Inclusive no próprio a democracia, as massas em uma democracia representativa, ele não faz qualquer referência. Mas a É, referência, ela é evidente, não é? Para quem estuda o Ortega y Gasset, para quem conhece um pouco da obra do Ortega, que é imensa, mas dá para perceber a influência ali. Mas eu não vi nenhuma referência expressa. entendi. Os Não, era só estudiosos, uma curiosidade minha mesmo. sim, mas os estudiosos do Oxford sabem disso e fazem, né, essa ligação. Bom, o anti-indivíduo, o indivíduo manquê, que é definido em algumas dessas palestras de Harvard, mas também depois nessas as massas de uma democracia representativa, é o indivíduo com remorso, é o indivíduo que não faz opções por si mesmo, é o indivíduo que não decide a sua própria vida e, inclusive, desmerece a individualidade, tá? O respeito ao indivíduo e à sua individualidade. O Oxford percebe que esse surgimento da individualidade é um movimento, tá, histórico que aconteceu na Europa moderna e de grande valor, porque mudou a moralidade, tá, e, portanto, a política, por consequência, da Europa. E ele percebe que a partir do surgimento da individualidade, do respeito à individualidade, o, o indivíduo, o cidadão europeu, ele começa a dar valor à sua privacidade, à, à propriedade particular, aspectos da sua vida individual que ele deseja dar proteção por si mesmo, sem conceder este conforto que você falou, essas decisões ao Estado ou ao governante. E daí surge a figura do indivíduo. Tá? O Oakeshott dá preferência clara nessas palestras, nessas lectures dele em Harvard, ao indivíduo, e por isso que denominei o capítulo de soberania do indivíduo, porque com estas outras referências teóricas do Oakeshott, dá para perceber que o próprio Ortega y Gasset já tratava desses temas numa defesa muito, mas muito semelhante à que Oakeshott faz nesse ensaio espetacular As Massas em uma Democracia Representativa. Então, quando eu pensei, Theo, no meu capítulo, trechos
do Meditações do Quixote, um pequeno livrozinho também do Ortega y Gasset, lançado no Brasil pela editora Vide Editorial, tá? Que lançou diversos volumes do Ortega y Gasset aqui. Uhum. Seguramente tem mais de 10 livros do Ortega y Gasset já publicados pela editora Vide Editorial aqui no Brasil. O que é muito bom, é louvável o trabalho, porque é um autor importante aí no meio da filosofia política. Bom, beleza, Abdon, entendi aí a questão da comparação, mas eu queria, na verdade, um pouco problematizar isso. Problematizar não, mas apontar algumas diferenças que eu vejo nessa acepção, não do indivíduo entre os dois, mas propriamente da modernidade. Eu não tenho tanto contato com a obra do José Ortega y Gasset como você, mas eu já li alguns textos dele, inclusive A Rebelião das Massas, né? E o que me parece vou tentar reconstruir um pouco o argumento do Oakeshott, assim, mas a partir do que você falou. Quer dizer, essa noção do indivíduo, assim como a disposição da moralidade do indivíduo, é um produto moderno. É um produto moderno europeu, né, que surge em algum momento. O Oakeshott não dá exatamente detalhes, mas enfim, aí a gente pode extrapolar, ver se isso tem a ver com o humanismo, o Renascimento na Itália, enfim, um desenvolvimento histórico. Talvez não tenha um momento chave, né? Conhecendo o jeito que o Oakeshott trata o percurso histórico. Mas então que a modernidade gerou essa disposição do indivíduo e ao mesmo tempo que ela gera a disposição do indivíduo, ela gera também essa disposição do anti-indivíduo, que é um indivíduo de alguma forma, que não lidou bem com essas últimas mudanças que a gente vê sobre esse ponto de vista de uma maior liberdade individual. Mas então, o pressuposto desse percurso que o Oakeshott fala, não sei se você concorda comigo, é que a modernidade tem um aspecto positivo, certo? E que, na verdade, o anti-indivíduo surge como uma resposta negativa a determinados processos modernos. Então, o Oakeshott passa a ter uma acepção um pouco valorativa, assim, e positiva de pelo menos alguns traços da modernidade. E por que eu estou trazendo isso? Porque, no final das contas, porque ele está falando de massas na democracia representativa, é porque esse anti-indivíduo que vai ser tratado também como um indivíduo manquê, ele vai, é, é, ele vai ser em grandes quantidades, em grandes números, quando ele se percebe que ele é uma maioria na sociedade, ele vai formar o chamado homem-massa, né? Ou seja, ele é a base, ele é a disposição base para o homem-massa consequentemente, também a base para um regime de massa que se pretenda talvez mais autoritário, até totalitário nos casos mais extremos. Mas existe essa pressuposição que há um caráter positivo nesse tipo de moralidade que surge na modernidade. E me parece que o Ortega y Gasset, quando ele está criticando o homem-massa, ele está assumindo não o homem-massa como uma resposta a um desenvolvimento moderno, mas como um próprio desenvolvimento moderno. Ou seja, ao meu ver, existe essa mesma crítica ao homem-massa e ao anti-indivíduo, e essa defesa de uma moralidade da individualidade, mas me parece que o juízo de valor feito do processo moderno, da própria modernidade, é distinto, o que configura o Ortega y Gasset como um autor um pouco mais crítico da modernidade do que me parece ser o Michael Oakeshott. Não sei se enfim, você concorda comigo, o que que você acha dessas reflexões aí? Eu concordo com suas reflexões, sim. O Ortega ele tem uma obra realmente vasta de crítica da modernidade, onde toca em aspectos que o Oakeshott não toca, nem nunca tocou, tá? Eu não vejo o Oakeshott como um crítico da modernidade propriamente dito, como a gente pode falar do Gilbert Keith Chesterton, ou quanto ao próprio Ortega y Gasset, dentre outros que a gente pode falar que são críticos da modernidade. Escreveram obras, ensaios, propriamente sobre esse tema. O Oakeshott não faz isso, tá? Ele critica exatamente o surgimento deste indivíduo. Ele critica este indivíduo, que ele denomina como manquê, que é um indivíduo com remorso, um indivíduo que vive numa vida de conforto
exatamente, eu gostei do termo que você utilizou, que prefere que o Estado opte por ele, faça escolhas por ele, não é? E enquanto em contraposição com o indivíduo que respeita a privacidade, a propriedade privada, a sua legítima defesa e por aí vai. São aspectos que são destacados por Oxford nesses ensaios. O que eu percebo é que a influência do Ortega ela é sim evidente nos textos de modo geral, Theo, porque os estudiosos de Oxford percebem isso, não como referência expressa, mas dá para perceber que esse é um dos livros, tá? Utilizado por Oxford como referencial teórico, A Rebelião das Massas. Tem é um ensaio introdutório belíssimo do Julian Marias, nesta edição da Vide Editorial, que nós temos no Brasil, publicada também, A Rebelião das Massas. O Julian Marias foi aluno, né, direto e também filósofo da Escola de Madrid, e faz um belíssimo ensaio destacando essa defesa da individualidade no próprio Ortega. É aí que eu identifico convergências mil com o próprio Oxford, tá? Nesse aspecto, tá? Entendi. Mas não como uma crítica à modernidade, como, por exemplo, o Leo Strauss também faz em seus Exato. ensaios. É. O Oxford não faz isso. É porque eu percebo o Oakeshott num lugar muito específico porque ele compartilha essa crítica ao que ele chama de racionalismo e de uma forma geral o que vários autores vão definir como positivismo, mas a maioria dos autores que criticam isso são críticos também da modernidade por consequência. Talvez não da modernidade em sua totalidade, cada uma dessas críticas tem os seus meandros, as suas minúcias que são fundamentais, assim. Também a crítica do Léo Strauss não é a mesma do Ortega C. A gente pode botar o Eric Feiglin aí também, mais ou menos nesse largo campo. E parece que o Oakeshott foge um pouco disso, né? Isso que eu acho que ele acaba se destacando. E aí, só para juntar um pouco as duas coisas, quando a gente estava falando do direito natural, me parece fundamental para o Oakeshott estabelecer uma ordem social, uma ordem política, cujo apelo, cuja fonte de autoridade sejam as próprias leis, seja a própria dimensão ali da ação humana. É até um pouco arentiano isso nesse sentido. Mas quer dizer, ele se preocupa muito com uma fonte de autoridade que esteja para fora da própria esfera dos seres humanos, ou seja, um direito natural, ou Deus, ou uma ordem transcendente, ou qualquer que seja o caso, que é algo defendido, obviamente, explicitamente pelo Feiglin. O Ortega y Gasset, eu suspeito que sim, mas como eu disse, não sou grande leitor dele. E também é toda a questão do direito natural no Léo Strauss, né? Então, enfim, eu acho isso interessante, né? Como que. E aí eu quero até cutucar umas coisas assim, que a gente fica assim, autores de esquerda, autores de direita, não sei o quê. E na verdade, na filosofia política, você tem posições muito mais detalhadas e muito mais refinadas sobre isso, dentro desses grandes autores todos, né? Não sei se, enfim, você concorda com isso. Isso não foi uma pergunta, quase, né? Foi só um comentário meu, mas enfim. Ótimo. Essa discussão toda, Theo, ela não pode ser rasa, né, como um pires. A gente tem que exatamente refinar melhor essa história de direita e esquerda. Tem ótimos livros sobre isso, é verdade, mas aqui a gente não fica tratando sobre isso, né? Esses autores vão muito além disso e nem querem ficar restritos a isso, nunca desejaram ficar restritos a esse aspecto da política, tá? Propriamente dita. Então, assim, é ótimo a gente perceber essas convergências e divergências entre autores, mas também é bom a gente que está tratando aqui sobre o Oxford é perceber seus referenciais, Claro, apenas isso, né? Então, assim, o que já é difícil na obra dele, a gente perceber quem são os autores que influenciaram o Oxford propriamente dito, né? No âmbito da história, o Mark Bloch, um Johann Singer, né? Ele como historiador, sim, com certeza, com certeza. E no âmbito da política, e no âmbito da economia, uhum, dá para perceber algumas referências, pouquíssimas em seus ensaios específicos deste livro, Racionalismo na Política, onde ele coloca a nota de rodapé com essas referências.
Mas isso é muito bom para o pesquisador, para nós que estudamos a obra do autor, né? É saber de onde ele retirou as suas próprias ideias e originais, é óbvio, né? Mas de onde é que ele teve fundamento, sustentar Sim. as ideias que ele mais tarde criou. Mas é É, isso. Eu gosto das suas referências aí para tocar em aspectos muito detalhados da obra do Oxford, que a gente estuda isso também no labor, né? Fazendo o link entre autores. E isso é certo. muito bom, para que a gente perceba o que é que um pode brigar com o outro, mas também dá para perceber pontos muito nítidos de convergência. Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Enfim, é isso, convergências e divergências ali, mas não divergências no sentido necessariamente antagonista, só, enfim, diferentes posições até filosóficas que fazem a gente pensar. Abdon, É só. interessante, para concluir, então, é que esse é um dos outros pontos de convergência, né, que eu vejo. Por exemplo, um exemplo apenas, o do Levi Strauss com o Oxford. Na sua crítica à modernidade, o Oxford, de modo também muito assim, ele é expresso numa crítica ao Francis Bacon, e ele diz, inclusive, que a sociedade soviética é uma sociedade baconiana por excelência. Ele fala isso no final desse pequeno livro da moralidade política na Europa moderna. Uhum, Ele muito destaca isso, de que a Europa moderna tem essa característica do totalitarismo, das experiências totalitárias, muito por influência deste filósofo específico, do qual ele é muito crítico. Né? Então, eu vejo isso também no Leo Strauss, né? Uma crítica aos excessos do Estado, uma crítica ao totalitarismo, uma crítica à modernidade nesses aspectos, que são também criticados pelo Oxford, só que de modo mais superficial, não tão destacado. Acredito que o filósofo não tinha interesse específico por esses temas, eu, como é muito normal também. acho que até a característica textual deles é muito diferente, né? O Strauss é um autor que ele é muito um comentador, assim, ele destaca minuciosamente os textos que ele está lendo e vai, enfim, e vai dando as referências, assim, sempre que possível, né? O Oakeshott é mais ensaístico nesse sentido, né? Mas, assim, para quem tem interesse, assim, no Oakeshott, quiser buscar referências mais diretas, tem um compêndio chamado Selected Writings, que tem, eu acho que 5 livros de ensaio dentro de um só. São, sei lá, quantas mil páginas no total. Mas tem os cadernos dele, tem outros ensaios também menores sobre resenhas críticas de livros de outros autores. Tem resenha que ele faz sobre o Feiglin, sobre o Léo Strauss, resenha que ele faz sobre a Hannah Arendt, enfim, sobre tantos outros. E até comentários políticos também. E já citei os cadernos dele, que ele cita muito, por exemplo, Montaigne, que aparece lá como uma grande referência. Então, para quem quiser entender um pouco as referências do Oakeshott, e nessas coisas, nesses selected writings que não são textos tão famosos, eu acho que pode ser uma boa saída para entender, já que nesses que são os principais ensaios, né, que inclusive a gente tem publicado aqui, o Oakeshott não cita tanto. Bom, É Abdon, verdade. alguma. E um complemento. Realmente tem diversas referências a Montaigne, ao Santo Agostinho, também é outra referência muito clara do Oxford em toda a sua vida. E esses notebooks, eles são realmente um material de pesquisa maravilhoso para qualquer pesquisador de Oxford, porque é onde ele, mais expressamente, vamos dizer assim, deixa registrado as suas influências. Pois é. Bom, Abdon, algum comentário final para a gente já ir encerrando? Senão também fica muito longo. Só registrar meus parabéns, Theo, pela sua iniciativa, pelo seu canal. Desejo sucesso aí nessa empreitada virtual, mas você está elaborando um trabalho aí de registro maravilhoso de colegas nossos que são pesquisadores nacionais e, quem sabe, internacionais também, que você vai entrevistar aí.
registrando nossas pesquisas, nossos trabalhos, nossos É. esforços intelectuais. Meus parabéns. Valeu, Abdon. É, tentar fazer uma divulgação científica aí de algumas coisas que não são tão exploradas. E por fim, então, só quero mais uma vez fazer aqui a propaganda desse nosso livro, Michael Oakeshott no Oceano Ilimitado da Política, organização do Abdon, participação minha e de tantos outros pesquisadores brasileiros. É, corre lá na Amazon, no site da editora Jaguatirica, vale muito a pena. É uma introdução muito boa, assim, não temos tantas boas introduções brasileiras ao pensamento do Michael Oakeshott. E é isso, um autor que merece mais destaque. E aí, vagarosamente, a gente vai conseguindo isso e até recuperar um jeito de fazer filosofia política, né? Abdon, muito obrigado por ter topado aqui participar disso, cara. Eu que agradeço, Theo. Boa tarde. Um abraço. Valeu.